Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Afirmou que a quebra de sigilo é excepcional e, portanto, não constitui ato próprio de investigação. Segundo Gilmar, até que o plenário do Supremo se manifeste, deve prevalecer o entendimento de que as quebras precisam ser individualizadas. A CPI do crime organizado tinha aprovado ontem, em votação simbólica, a quebra do sigilo do fundo ligado ao Taiaiá. A gente lembra que o ministro Gilmar Mendes já havia suspendido as quebras de sigilo da Marid, também determinadas pela CPI do crime organizado. Em 27 de fevereiro, o ministro decidiu que a medida foi aprovada, abre aspas, em manifesto e incontornável descumprimento dos limites, fecha aspas, do objeto da CPI. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo, Marcília. Ontem, só para a gente resumir aqui para a nossa audiência, a CPI do crime organizado aprova, então, a quebra de sigilo desse fundo Arlim, ainda que de forma simbólica, como já fez em outras oportunidades, é preciso dizer, e o ministro Gilmar Mendes, então, derruba, cancela essa quebra de sigilo e ainda dá um pito na comissão, na CPI do crime organizado, né, dizendo que eles teriam ali, de alguma forma, feito uma manobra para justificar essa quebra que o próprio Supremo já teria decretado como inconstitucional. Quer dizer, mais uma intervenção do Supremo Tribunal Federal no Legislativo daqui a pouco. Para quê? Precisa de comissão, Marcília. E de manobra o Gilmar entende. Bastante. Né? Então é compreensível até o pito. Boa noite Paula, boa noite Piotto, boa noite Cauti, boa noite Mestre Augusto, boa noite a toda a audiência. Bom, é a segunda vez, né, que o Gilmar anula uma quebra de sigilo. Então, ele primeiro anulou a quebra de sigilo da Marid, que é uma empresa da qual o Toffoli, inclusive, confessou ser sócio, não é? Não estamos mais no terreno da especulação, ele confessou ser sócio da Marid ou Maridit, e agora, e também anulou, não é? Naquela decisão desviada que o Gilmar deu, desviada da relatoria do Mendonça, ele anulou a quebra de sigilo determinada pela CPI do crime organizado da tal Maridit. Agora vem também anular a quebra de sigilo do fundo Arlim, que é um fundo que comprou o Taiaiá. Né? Então, ou seja, o Taiaiá é o centro da história. E por que o Taiaiá é o centro da história? Porque o Toffoli está por trás do Taiaiá. O que está, portanto, por trás dessa decisão do Gilmar de anular a quebra de sigilo de novo é blindar o Toffoli. Né? É blindar o Toffoli. Nós estamos diante de um ministro que parece que faz tudo e mais um pouco para blindar o Toffoli. Essa tem sido a função do Gilmar. Só para a gente recapitular, esse fundo Arlim ele foi utilizado por nada mais, nada menos que o Vorcaro para comprar parte do Toffoli no Taiaiá via a empresa Marid por 35 milhões de reais. E se você pegar esses 35 milhões de reais que foram comprados, que o Vorcaro comprou a parte do Taiaiá por esse valor, se você comparar com o valor total do Taiaiá, não bate. Não bate. Como é que você sabe o valor total do Taiaiá? Porque houve venda de cotas de apartamentos. Se você somar todas as cotas e bater com a parte que comprou o Vorcaro por 35 milhões, não cabe, a conta não fecha. Portanto, está estranha. Inclusive, esses 35 milhões não faz sentido que tenha sido pago esse valor pela parte que o Vorcaro ficou. Então, é tudo estranho, tudo esquisito, mas o Gilmar não quer saber. Ele não está para brincadeira. Ele vai lá e anula tudo porque a quebra de sigilo, todo mundo sabe, mostra, retrata perfeitamente como o dinheiro passa da origem até o seu destino. Quebra de sigilo é perfeito para pegar a falcatrua. Você descobre de onde saiu, para onde foi o dinheiro e quem pagou quem. Então, o que o Gilmar quer é blindar o Toffoli, que a gente não descubra que o Toffoli está por trás do Taiaiá, é mais. Na minha leitura, o Gilmar quer também blindar
a possibilidade de se abrir um precedente de quebra de sigilo de empresas de familiares ou de ministros. Se fizerem isso com o Toffoli, isso for permitido, se uma CPI puder se infiltrar nas empresas de familiares de ministros, amanhã há outros e, quem sabe, até se não o próprio ministro Gilmar sendo alvo dessa CPI. Adalberto Piotto, boa noite. Era justamente isso que a CPI do crime organizado queria fazer, o caminho do dinheiro, ao pedir a quebra de sigilo tanto da Marit, a empresa ligada ao ministro Dias Toffoli, que acredita que seja ali Marília Dias Toffoli, e também a quebra de sigilo desse fundo Arlim e o ministro Gilmar Mendes. Com essa decisão, pela segunda vez, blinda o colega Dias Toffoli, ainda chama de fraude à decisão judicial essa iniciativa da CPI do crime organizado. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Caute, bem-vindo. Marcília, todos que nos acompanham. Só para lembrar, esse fundo Arlim tinha como gestora a Reag Investimentos, de todo aquele escândalo da Faria Lima, aquele que o Lula falou mal. Aliás, qual a opinião do Lula agora, em que o ministro do Supremo, muito próximo dele, vai lá e bloqueia exatamente a quebra do sigilo deste fundo, que chamava-se Leal, do Fabiano Zetti, o cunhado do Daniel Vorcaro. Eu vou um pouco além do que o Marcília disse aqui, concordando e colocando um ponto a mais. Parece que o ministro Gilmar Mendes está querendo bloquear investigações sobre o Master. Isso pode ser um aceno à defesa do Vorcaro, no momento em que esta nova defesa está negociando a possibilidade de um acordo de delação premiada. Porque, convenhamos, não tem a menor chance de delação premiada por partes. Ontem o Marcília citava esse ponto aqui. Vou falar só do mundo político, ABC, e não vou falar de ministro do Supremo. Neste caso, é impossível. São 2 os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão envolvidos até o pescoço ou com acusações que os envolvem até o pescoço. Neste caso, não dá para escolher sobre quem vai falar numa delação premiada. Quando vem uma decisão dessa do ministro Gilmar Mendes, que blinda sim o Toffoli, mas também parece querer blindar todo o caso do banco do Vorcaro, do Banco Master, isso chama atenção e se torna ainda mais grave. Houve, claro, por parte da CPI do crime organizado, uma reclamação, porque, vamos lá, a gestora era a Reag Investimentos. Do fundo Leal, do Fabiano Zetti, o cunhado do Vorcaro. E agora vem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que blinda, primeiramente, claro, a família do Toffoli, mas também qualquer coisa que possa vir, ele pode começar a achar que agora tudo tem que passar pela mão dele envolvendo este caso. Nós estamos vendo um movimento do Supremo que está agora avançando de novo sobre o Brasil. O Supremo, desde 2019, acabou com o modo de vida brasileiro, com a democracia como a conhecíamos. CPIs até aquele momento faziam o seu trabalho e tinham poder de investigação. Há agora uma tentativa do Supremo de anular o trabalho de CPIs, impedir que decisões de CPIs sejam obedecidas e, claro, e as investigações avançam. A decisão do ministro Gilmar Mendes é gravíssima em relação à realidade do país. Carlos Caute, boa noite. Eu vou trazer a declaração do senador Alessandro Vieira, que usou, inclusive, a rede social X, o seu perfil, para criticar a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu vou ler um trecho da manifestação do senador que publicou no seu perfil na Rede X. Infelizmente, não é surpresa. Ainda ontem, alertei no plenário do Senado para essa ação articulada por alguns ministros com o objetivo expresso de travar investigações e garantir a impunidade de poderosos. Para contemplar seus interesses, não tem nenhum constrangimento em rasgar a Constituição e atropelar outro poder da República, fecho aspas aí para um trecho da declaração do senador, que é o relator da CPI do crime organizado. Caute. Pois é, Paula, boa noite Piotto, boa noite Marcinha, boa noite mestre Augusto, boa noite ao nosso público. É uma afronta não apenas à comissão, mas a todo o legislativo brasileiro, essa decisão, esta pafúrdia do ministro Gilmar Mendes, que está atuando de forma de autoproteção, como uma autoproteção para
aquilo que está se transformando no Brasil em uma casta. O judiciário brasileiro está se transformando numa casta de intocáveis, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que tem envolvimentos graves, como o doutor Marcília bem lembrou, com familiares de ministros, que têm empresas utilizadas por variados fins. Os próprios Gilmar está envolvido até mesmo na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol. O Gilmar, que organiza eventos internacionais em vários países do mundo, que recebendo financiamento de empresas, que também tem processos no Supremo Tribunal Federal. O Gilmar, que no passado também deu vários habeas corpus por pessoas que tinham sido presas durante a Lava Jato, até mesmo durante o Mensalão, até o chefe da máfia dos ônibus lá do Rio de Janeiro recebeu 2 habeas corpus lá quando foi preso no passado. Ou seja, o Gilmar não é novo nesse tipo de iniciativas, mas nesse caso ele está afrontando diretamente uma prerrogativa do Poder Legislativo, que é investigar casos de corrupção que envolvam outros poderes também, como nesse caso estamos vendo no Poder Judiciário. Então, nesta atuação, o Gilmar não está apenas tentando proteger de forma descarada os seus colegas ministros, mas está destruindo a credibilidade não apenas do Supremo Tribunal Federal, mas de toda a justiça brasileira. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, meus amigos Piotto, Marcília, Cauti. Boa noite a você que nos acompanha. Eu já vou fazer uma introdução aqui. Eu tive o prazer de receber um telefonema do Gilmar Mendes, quando eu trabalhava na Jovem Pan, e ele, no começo da noite, ele toma uns goles de uísque, tá, e fica valente. Ele começa a pedir a demissão do jornalista. Então, ele tinha ligado para o Tutinha, dono da Jovem Pan, e ligou tanto que o Tutinha bloqueou o Gilmar Mendes. Ele também tinha telefonado para a Veja para pedir a demissão do Guzzo. Telefonou, sem quem deu o número, ligou para mim. E eu tive o prazer de trocar insultos com o Gilmar Mendes e também de dar algumas informações a ele, porque a certa altura ele disse, porque aqui no Mato Grosso, eu falei, você não sabe nem usar o nome do teu estado, rapaz. É em Mato Grosso, não no Mato Grosso, não sabe nem falar isso aí. Quer dizer, no Mato Grosso nós levantamos cedo, tá? Que já era madrugada. Falei, vai dormir e tal. Foi uma bela troca de insultos que qualquer hora eu revelo. Aí, porque ele tem essa mania de pedir a demissão de quem fala. Agora ele está convidado a ligar de novo para mim, porque aqui fica mais difícil. Eu sou diretor, também eu sou sócio do Jairo. E o Jairo eu sei como reage. Então, pode ligar, pode ligar. É o seguinte, o Gilmar Mendes é o cara que reapareceu, nessa, eu não vou entrar no negócio do choro ainda, reapareceu lá para livrar o Toffoli, se emocionar, como disse a Paula, com o Moraes, e insultar todos os brasileiros com a decisão que tomou. Não, é o seguinte, isso aqui não vale mais. Quebra de sigilo não vale mais porque não é o Congresso que decide essas coisas, sou eu. Então, de novo, ele que chamava o Toffoli nos seus discursos de estreia no Supremo de estagiário, foi ele que botou o apelido de estagiário no Toffoli, que durou anos. Ele agora é doutor em outras coisas, o Toffoli. Ele mandou... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Após encontro com Lula, Bolívia contrataria o Brasil a se colocar ao lado dos Estados Unidos para enquadrar o CV e PCC com terroristas. Já esteve em Brasil, onde foi assinado vários acordos de cooperação mutual. Dias antes de esteve com Trump e entregou aos Estados Unidos um traficante uruguaio ligado a facções brasileiras.
O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, declarou organizações criminosas como o primeiro comando da capital, PCC, e Comando Vermelho, CV, reproduzindo uma forma de terrorismo e a oposição contrária ao governo brasileiro. A fala foi feita após reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT no Palácio do Itamaraty, onde os dois países assinaram um acordo de cooperação no combate ao crime organizado transnacional. O grau de classificação do terrorismo multiplicou diversos mais para nós ter feito o que fizemos no dia a dia, centrar em nossa comissão contra o crime organizado, contra máfias, mais contra terrorismo, porque não parte de um ciclo de terrorismo, afirmou Paz. A inclusão do PCC e o CV na categoria de organizações terroristas bandeira levantam pelo governo do Donald Trump, que presidente da Bolívia se reúne no início de março durante a cúpula do Escudo das Américas realizada em Miami. O governo Lula resiste à classificação do Palácio do Planalto e do Itamaraty. Avaliam que a medida abriria espaço legal às sanções que a atuação mais agressiva de Washington no combate ao narcotráfico na região com risco justifica operações militares ou outras ações unitárias fora do território americano. Há ainda receio de que o enquadramento das facções como terroristas seja explorado politicamente pela oposição durante a campanha eleitoral. Chanceler Mauro Vieira já havia manifestado a preocupação formalmente à secretária de Estado americano Marco Rubio em conversa telefônica 3 dias antes do encontro com Lula. As forças policiais bolivianas prenderam Santa Cruz de Caraciriga, narcotraficante ilegais Sebastião Marzete, de 34 anos, extraditaram imediatamente para os Estados Unidos. Marzete estava entre os 5 narcotraficantes mais procurados pela DM e foi capturado junto com membros de sua equipe de segurança com apreensão de armas de grosso calibre. O Departamento de Estado dos Estados Unidos havia oferecido recompensa de 2 milhões no informações que levasse a sua prisão. Em nota publicada nas redes sociais, o Escritório de Assuntos Internacionais de Narcóticos, Aplicações da Lei e Departamento de Estado repor a reinado pelo terror, caos, Sebastião Marzete chegou ao fim graças à liderança do presidente Rodrigo Paz e a ascensão cooperação entre forças policiais e os Estados Unidos e a Bolívia. Notório, narcotraficantes nascem enfrentar a justiça, o escudo americanos a estar tomado nossa região mais segura e forte.